Sempre que nós falamos sobre o filósofo e matemático René Descartes, nós o colocamos como um dos fundadores das bases da ciência moderna. Mas esse título tem um motivo. Para muitos, inclusive na sua época, ele era considerado uma espécie de nihilista científico, ou como um cético. Por quê? Porque eles pensavam que ele estaria ali aniquilando qualquer tipo de certeza com seu método. Mas Descartes, apesar de propor um método novo, ao duvidar absolutamente de tudo mesmo, desde os sentidos até as verdades matemáticas, lógicas, ele não flertava com um vazio absoluto do conhecimento de maneira alguma. O que ele queria, na verdade, era um método seguro. Para quê? Para chegar a verdades incontestáveis, uma verdade inabalável. Mas antes de entender isso, a gente tem que entender principalmente a diferença básica entre niilismo científico e o ceticismo absoluto. O niilismo científico, ele propõe a impossibilidade total de chegar a qualquer verdade. Por quê? Porque a realidade para o niilista, ela não possui um sentido intrínseco, ou seja, não possui um sentido nela mesma. Por isso, nós não podemos chegar à verdade, nós podemos chegar no máximo a descrições provisórias da realidade. Do outro lado, nós temos o ceticismo radical ou absoluto, que vai adotar a suspensão permanente do julgamento. Ou seja, para o ceticismo absoluto, a mente humana ela é simplesmente incapaz de alcançar a essência de como as coisas são realmente. Mas tanto o niilismo científico quanto o ceticismo radical, eles deixam o pensador no escuro, porque ele não propõe uma saída. Mas é importante ressaltar que Descartes, ele não vai adotar nenhum nem outro, apesar de usar um método que propõe utilizar-se do ceticismo como ferramenta. Descartes, ele adota o que ele chamou de dúvida hiperbólica, ou seja, uma dúvida metódica, justamente porque ele propõe elevar essa dúvida ao máximo, ao extremo, mas de um jeito totalmente deliberado e artificial. Não é um estado passivo de descrença, não é possível, não é possível. Não, é uma ferramenta superativa, é literalmente um teste de estresse. Para quê? Para promover uma rigorosa purificação epistêmica, ou seja, uma purificação do conhecimento. Fazendo uma analogia aqui com Darwin, que vai surgir séculos depois, é como se ele propusesse ali uma seleção natural das ideias, ou seja, só aquelas ideias fortes, ideias certas, seguras, é que sobreviveriam à dúvida. Para levar esse teste de estresse ao seu limite absoluto, inclusive, ele vai lançar a mão da hipótese de que houvesse um gênio maligno. Veja bem, essa hipótese ela poderia trazer até problemas na esfera religiosa. Mas, da mesma forma que a dúvida era apenas o caminho e não o ponto de chegada, ele propõe a existência de um gênio maligno para quê? Para mostrar que seria pensável, né? Vamos dizer assim, seria possível pensar em uma entidade poderosa capaz de enganar não só os nossos sentidos, mas se ela é tão poderosa, ela poderia enganar até a nossa própria lógica, com o objetivo de iludir a nossa mente. Então, se existe um gênio maligno, eu posso dizer, tudo que eu estou vendo aqui pode ser mera ilusão. Mas, como eu disse, ao contrário dos céticos, ele não se contenta com a dúvida, ele propõe sair da dúvida, ele precisa chegar a uma verdade inabalável que resista até mesmo a essa hipótese do gênio maligno. E foi assim que ele chegou ao seu famoso cogito ergo sum, ou seja, traduzindo do latim, penso, logo existo, uma frase famosíssima que muita gente não sabe de onde vem. Depois de duvidar do próprio corpo, do mundo físico, das estrelas, de tudo, da exatidão, até mesmo da lógica e da matemática, só sobrou uma certeza: o próprio ato de duvidar. Duvidar é pensar. E para pensar é necessário que exista algo que pensa, ou seja, uma res cogitas, ou seja, uma coisa pensante. Beleza, essa seria a sua primeira certeza. Mas será que o indivíduo ficaria ali preso em um solipsismo solitário?
É lógico que não poderia, porque senão não adiantaria de nada chegar a uma primeira certeza, não é isso? Então, é a partir dessa certeza que Descartes ele vai construir todas as demais certezas que ele tem. Ou seja, você vai deduzir ali, a partir da análise da sua própria existência, a existência de um ser perfeito, que seria Deus. E, de novo, a partir da derrubada do gênio maligno, porque Deus é um Deus benevolente, é possível também confiar na existência do mundo, a existência do mundo exterior. Vamos resumir de novo? Vamos lá, ó. Resumidamente, primeiro ele chega a res cogitas, ou seja, a certeza da própria existência, a coisa pensante. Depois, a certeza da existência de um Deus benevolente, que não engana, né? Então seria a res infinita. Em seguida, ele chega à certeza do mundo exterior, a res extensa, ou seja, a partir de agora, a realidade material ela estaria ali garantida e a ciência ela poderia ali assentar os tijolos de suas pesquisas. Por quê? Porque ali agora nós temos uma base sólida, confiável, sem aqueles preconceitos medievais, sem aquele dogmatismo cego que existia até então. Por isso que ele propõe isso, porque o ceticismo ele sempre batia de frente com esse dogmatismo cego. Então fica claro que Descartes ele jamais pode ser considerado um niilista nem um cético. Ele atua ali como se fosse um engenheiro que encontra uma casa em ruínas, uma casa que não tem como reformar, e ele destrói essa casa, ele demole essa casa. Mas para quê? Para construir novamente uma mansão. E é o que ele faz com o conhecimento. Ele derruba todos os preconceitos. Para quê? Para, a partir de sua dúvida, né, ele estabelecer uma certeza que vai ali influenciar todas as certezas a partir de então. Então, o mundo ele passa a ser visto como algo racional e passível de ser conhecido. Eu espero que tenha sido claro. Até o próximo vídeo.